Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projetinho de gestão de mão de obra, tá? De equipamentos. Pessoal, essa estratégia aqui é super bacana, bem legal, para a gente poder criar aí um sistema muito profissional e na cara de um produto real, tá? Então estou fazendo aqui justamente com vocês um produto real que foi vendido aqui para um cliente numa estratégia bem legal e super completa, tá? Então, se você perdeu as aulas anteriores, tá? Essa é a 7ª aula dessa sequência, tá, galera? Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder assistir desde a primeira aula dessa playlist, tá? Todos os nossos projetos aqui no canal estão separados por playlist para ficar mais fácil para você poder se localizar, poder acompanhar aqui nossas aulas, tá bom? A gente tem hoje aí fácil mais de 200 vídeos aqui no canal e eu chutaria aí pelo menos uns 20 projetos diferentes, desde projetos mais simples a projetos mais complexos, e esse daqui com certeza de todos é o mais realista que a gente está construindo, tá? Então o que a gente fez aqui, galera? Lá na primeira aula a gente falou sobre escopo de projeto, dei várias dicas para vocês sobre como que eu faço, por que eu faço, o que tem que ter, o que não tem, enfim, por que isso é legal, isso vai te fazer ganhar muito tempo. Segunda aula a gente criou uma paleta de cores aqui, né? A terceira aula a gente criou esse layout aqui e o layout da próxima página. Quarta aula a gente configurou aqui esses botões, né? Então a gente configurou esse botão e aí aqui, deixa eu só tirar essa ferramenta, ele vai aparecer aqui também essa outra janelinha super bacana, bem estilizada, com etiquetinha ali de acesso, tudo bem fácil para seu cliente poder trabalhar. Quinta aula a gente começou a configurar essa janela aqui, olha, essa janela aqui de funcionários, tá? Então a gente criou esse layout lá no Canva também, a gente criou aqui os botõezinhos, estruturou tudo bonitinho. Sexta aula a gente trabalhou com essas caixas de texto aqui, olha, onde a gente criou esse texto padrão, então, de turno de trabalho, início do expediente, pausa para refeição, retorno da refeição, fim de expediente, que vai ser justamente o momento ali que a gente vai trabalhar em cima dos nossos turnos, que é o que a gente está fazendo, tá? E em paralelo a gente também criou aqui as outras abas, que ainda não tem os botões, por isso que ela sumiu tudo aqui, mas já estão criadas todas as abas que você tem ali de trabalho. Tudo bem, galera? Bom, o que a gente vai fazer hoje, então? Hoje a gente vai continuar aqui o trabalho com a nossa text box, tá? Então, com essas text box aqui. E outra coisa que a gente já vai fazer para já deixar certo é o botãozinho aqui, olha, de salvar, de limpar e de deletar, tá? Então salvar, o limpar e o deletar a gente já vai deixar aqui certinho para ficar mais fácil também para a pessoa poder trabalhar. Para isso eu vou pegar aqui, olha, qualquer um deles, pega aqui a imagem que você já deixou ali, dá um Ctrl C, vai trazer para cá e vai dar um Ctrl V, tá? E aí você só vai posicionar essa imagem, né, essa imagem vazia em cima aqui do botão, tá vendo? Dessa forma ele já vai fazer ali o trabalho de clicável ali para você, tá? Vou dar um Ctrl C, vou colar mais uma. E aí aqui, tá, galera? Percebe que eu posiciono aqui da melhor forma possível, tá? Ele não vai ficar 100% certinho, tá? Isso não se preocupe, não é um problema ali para você. Ele até pode ficar um pouquinho maior, não tem problema. Só toma aquele cuidado que eu comentei com vocês nas aulas passadas de não deixar esses desenhos do botão muito perto, porque senão você vai ter problema, tá? Então deixa esses espaços aqui, eles vão te ajudar, tá bom? Beleza, então as 3 imagens lá. Próxima coisa, dá nome para elas. Então eu vim aqui no F4. Então esse aqui é o botão de salvar, só que vai ter um monte de botão de salvar aqui, né? Então eu vou chamar de BT, vou colocar maiúsculo só por mania, BT, salvar. E aqui eu estou falando de turno, então salvar turno, ok? Aí aqui, vamos para o próximo, BT, limpar turno, ok? E o último, vou chamar de BT, del, turno, ok? Então, dei nome aí para todos eles, já fica certinho aqui pra gente, beleza? Então, se eu rodar o nosso sisteminha agora, lembrando, tá? Só para você entender, a gente tem essa mecânica aqui do mouse, que a gente fez também em algumas aulas passadas aí, tá? Acho que foi na aula 5, se não me falha a memória, ou na aula 6. Mas, quando você passa o mouse, ele vai fazer essa estrutura, e agora, aquela caixinha que a gente criou lá, né, aqueles botõezinhos que a gente acabou de criar, eles já vão trazer essa estrutura também. Então, você não precisa ficar reconfigurando tudo, tá?
Outra coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, ó, quando eu passo o mouse nesses daqui, olha, percebe que ele aparece aquele texto lá em cima. Esses daqui ainda não tem, e isso eu preciso configurar. Como que eu faço isso? Tá? Vou vir aqui, olha, no imagem, ok? Ele vai aparecer aqui, olha, esse BT, salvar, não sei o que. Até vou chamar aqui de IM, tá? Eu vou tocar aqui o nome deles. Peço desculpas para vocês, mas eu vou tocar para manter o mesmo padrão que eu já estava usando antes, tá? Então deixa eu vir aqui, olha, só vou tocar o BT por IM, tá? Então para quem usa aí prefixos como eu, fica mais fácil para você se localizar depois, tá? Então IM, que eu estava falando tanto de botão na hora que eu escrevi tudo como BT, que é o padrão que eu uso para botões. Tá bom? Agora sim, então vamos vir aqui, IM salvar turno, vou tocar isso daqui, olha, pode tocar isso daqui por clique, tá? Pela palavra clique, abre e fecha parênteses, tá? O que ele vai fazer quando você criar isso? Vai criar uma função ali em cima dessa estrutura, e a gente vai usar ela aqui depois, por isso que eu já vou deixar ela aqui pronta, tá? Mas eu vou pegar aqui, olha, o mouse move desse botão aqui, olha. Então eu vim aqui, mouse move, ok? E o que eu quero fazer quando ele fizer o mouse move? Eu quero que o mi.lb help .caption. Então se esse é salvar turno, né, vai ser igual a salvar turno. Tá? Então simples assim. Já é legal porque vai ficar uma cara bem ali customizada para o seu cliente, então fica bem interessante, tá? Outra coisa que eu vou fazer agora, eu vou para os outros IMs que eu acabei de fazer, tá? Então, o desk, cadê? IM, vou já pegar aqui o del turno. Então, a mesma coisa, tá? Vou tocar aqui para mouse move. Isso aqui, pô, vou até tirar ele, depois eu boto de novo. Então, vou falar aqui mi.lb help vai ser igual, .caption vai ser igual, e aqui eu vou colocar uma outra mensagem, como excluir turno. Beleza, vamos para o próximo, né? Então eu fiz lá, qual é o próximo aqui? Vai ser o limpar turno, tá? IM limpar turno, deixa eu ver aqui, IM, deixa eu até pegar o nome dele lá para ver se eu não fiz errado ali o nome do botão, que é esse daqui, ó, que tá faltando. Ah, esse aqui eu escrevi só IM, provavelmente eu apaguei aquela hora que eu tava mexendo. Limpar turno. Pronto, agora sim. Então vamos lá para ele. Vou vir aqui também, vou vir para o mouse move. E também vou criar a mesma estrutura. Então, mi.lb help .caption vai ser igual a limpar dados, tá? Então, vou colocar simplesmente aqui, limpar dados já vai ser suficiente lá pra gente, tá bom? Não vou colocar limpar turno porque talvez geraria confusão lá pra pessoa usando na hora. Vou rodar aqui nosso sistema e aí agora, se eu acessar aqui a janelinha, ele vai mostrar aqui pra mim, já quando eu passo o mouse em cima dos botões, ele vai aparecer lá, salvar turno, limpar dados, excluir turno, e aqui já aparecem os outros também que já tinha antes. Beleza, até aí tá maravilhoso. Agora, qual que é o próximo passo? Eu quero uma mecânica legal aqui para essas caixas, né? E aí, vamos lá voltar para o nosso user form. Lembra que eu coloquei, olha, esses textos aqui, olha, turno, né? O que a gente vai fazer com eles, tá? E o que a gente também já fez com eles, né? Aqui no nosso initialize, olha, a gente colocou todas aquelas informações, todos aqueles labels lá, olha, como desk turno, fim almoço, fim turno, não sei o que, colocou todos os captions dele, ou seja, o texto como vazio, né, empty, e a gente colocou aqui eles no tom azul escuro, tá? Então, com isso agora eu posso mudar essa informação. E eu peguei todos os text box, né, que são todos os nossos TBs, e eu coloquei aquele texto padrão lá dentro, para que a gente pudesse ter ali já aquela informação sendo apresentada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou para dentro do código dessas caixas de texto para poder configurar uma por uma. Então vamos mexer com os TBs, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, vou seguir aqui na ordem TB Desk Turno, que é a text box de descrição. E aqui eu vou fazer um comando, um código que eu uso em quase todos os meus programas, inclusive aqui no próprio canal, tá? Que é esse daqui, olha, with me, né? Então com foco na própria caixa de texto, TB Desk Turno, deixa aqui já um end with para você não esquecer dele. E aí o que você vai fazer aqui?
você vai verificar qual é o valor que a caixa tem, né? Então, qual que é o valor dela? Então, if ponto valor for igual a quê? Aquela text box, né? Aquela texto padrão que a gente criou antes, né? Então, tb mdtp.tp e aqui eu vou procurar, né, o TP turno, que é justamente o texto padrão que eu criei para essa caixa. Por isso que você tem que colocar nome que seja coerente, né? Porque senão você faz um dia, vai continuar o código depois, você nem lembra. Ou você terminou o código, vai fazer uma manutenção, você também não lembra. Então sempre coloca texto ali que vai te ajudar a lembrar, tá? Então se ele for igual, então then, e já deixa aqui também um end if para você não se esquecer dele. Beleza. Então, se o valor tiver igual ao texto padrão, eu quero que a cor da fonte, né, que é o for color, então ponto for color vai ser igual a md cores, por isso que a gente fez um módulo só para cores, tp. Então, a cor que eu vou utilizar no texto padrão vai ser a cor de texto padrão. Assim fica mais fácil você lembrar também, que é um cinzinha, que é aquele RGB 150, 150, 150. A gente fez isso lá na aula 2, eu acho, do nosso, aqui do nosso projeto, tá? Caso contrário, né, então else, caso contrário, eu quero que ele fique na cor azul, que é a cor que eu estou trabalhando no meu projeto. Então, ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro. Ok, beleza. Então isso daqui vai fazer com que ele alterne ali a cor, tá? Vamos ver isso acontecendo. Se eu vier aqui, olha, acessar, vou clicar aqui no botãozinho, então eu mexi nessa daqui, olha, já ficou cinzinho, olha que legal, tá? Então, turno de trabalho. Se eu clicar nele, né, e escrever alguma coisa aqui, olha, então eu vou tocar aqui por 1, pela letra 1, número 1 ali, olha, o que ele vai fazer? Ele vai mudar ali a cor do que ele está apresentando ali para você, olha, então ele ficou aqui no azul escuro que eu estou utilizando, tá? Então ele muda ali do cinza para o azul escuro, que é esse meio roxinho que eu estou trabalhando aqui, tá? Na verdade é esse tom aqui. Olhando aqui melhor, se bobear eu acho que eu vou até alterar aqui para esse tom que eu gostei mais, eu acho que vai ficar mais aparente ali pra gente, tá bom? Então por isso sempre testa também essa questão de cores para ver se vai ficar legal aí pra você, tá? Mas enfim, isso não é o importante. Só que tem uma questão aqui, olha, a pessoa agora preencheu o que ela queria lá, por exemplo, primeiro turno, tá? Opa, primeiro turno. Imagina que esse aqui é o nome que a pessoa vai dar ali para o turno dela. O que vai acontecer? Aqui ela não sabe mais que isso era a descrição do turno. Ah, Lucas, mas poxa, ela sabia antes porque quando estava escrito lá o texto padrão na entrada já indicava o que ela tinha que preencher. Eu sei, mas tem bastante gente que se perde. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar um pouquinho mais isso daqui. Eu vou mudar então a cor e a gente vai fazer uma outra alteração que vai ficar legal, tá? Então, vamos lá. Se você não lembra, se você esqueceu quais são as coisas que a gente tem aqui no MD Cores, tá? Então eu tenho aqui, olha, cinza, azul escuro, azul da logo, azul claro e azul da logo que eu vou usar agora, que é aquele azul mais roxinho. É ele mesmo? Deixa eu até ver aqui, olha. No rascunho, aqui você tem todas as informações. Não, o azul escuro é justamente o azul ali que deve ficar para texto mesmo. Só que ele não ficou bacana, porque ele ficou quase que no mesmo tom, né? Quando a gente coloca na fonte, que o texto padrão, ele ficou muito parecido, então por isso eu não gostei muito, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele como preto. Por quê? Porque com o preto ele vai aparecer melhor, tá? Então, ou eu poderia criar um novo azul só para isso, tá? Então um azul fonte, por exemplo. Então até ver se a gente acha um aqui que fica legal. Talvez esse azul aqui, olha, talvez fique bacana ali pra gente trabalhar. Olha, ele tem um tom diferente, tá vendo? Então ele é mais azul, para dar um destaque ali no texto e realmente parecer que ele mudou de cor, tá? Então eu vou criar esse que eu gostei dele, vai ser azul fonte, que eu vou colocar aqui como função para ele. Tá vendo como a gente volta para cá, galera? Então cria coisas desse tipo. O nome que eu vou dar vai ser justamente azul fonte, para ficar muito fácil onde que eu vou pôr ele, tá? E aí aqui eu vou pegar esse RGB. Então para isso você pode vir aqui em mais cores e aí você vai pegar 144065, tá? Então vai ser RGB 144065, tá? Eu vou copiar esse texto aqui porque eu sou preguiçoso, que eu vou usar ele ali dentro do VBA. Vou vir aqui para o VBA e vou criar então essa cor nova. Vou até deixar aqui junto com os outros azuis. Public, azul fonte, SW, igualzinho a gente fez os outros. Percebe que você pode ir criando quantos você quiser, tá? Aqui eu vou colocar azul fonte, vai ser igual àquele texto que eu peguei, olha, 144065. Beleza, agora já existe. Vou vir para cá, vamos vir aqui para text box, tá? Na text box, então ele está ali como
azul escuro, o que, que eu posso fazer aqui com essa informação, tá? Agora eu vou trocar isso aqui para azul fonte, beleza? Então isso daqui já foi o suficiente para ele alterar, criar a cor e já rodar aqui pra gente. Vou rodar para você ver a diferença. Então acessei, vou vir aqui, olha, ele tá lá cinzinha, vou colocar qualquer coisa aqui, agora ele mudou lá para um azul um pouco mais forte e já vai ficar ali na estratégia que eu quero. Então já gostei mais, já ficou mais interessante ali o trabalho, porque agora sim ele dá diferença com relação ao cinza, tá? Então você vai ver quando ele tiver todos aqui em cinza que ele vai ficar legal, beleza? Outra coisa que eu quero fazer agora é o seguinte, quando a pessoa alterar e não tiver mais o texto padrão aqui, aí eu quero que o texto padrão apareça aqui em cima, na label. Isso vai fazer ficar legal, tá? Então como que eu faço isso? Olha, eu vou vir para cá, lá no evento change, aí eu vou colocar mais uma linha aqui, olha. Então ponto lb, mi.lb. E aí eu vou procurar aqui a certa, no caso é justamente a desk turno, ponto caption vai ser igual a empty, tá? E no de baixo eu vou fazer quase que a mesma coisa, olha, mi.lb ponto caption vai ser igual a mdtp.tp turno. Ou seja, ele tirou o texto de um lugar e colocou no outro. Então ele vai ficar fazendo essa troca ali para você que vai ficar legal, tá? Então vamos ver isso acontecer. Então ele vai vir para cá, acessou, olha, vou alterar o texto aqui, olha, ele já apareceu, ó, turno de trabalho lá em cima, tá? Então fica bacana aqui para você, ok? Beleza, vamos fazer o próximo passo, tá? Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, galera. Então, quando eu clicar ali, eu quero que ele altere, tá? Então, quando ele clicar, eu quero que ele suma aquele texto padrão. Para fazer isso, vou vir aqui nele, vou vir no evento Enter e vou fazer um if desse tipo. If mi.tbdesk.value for igual a mdtp.tp turno, then mi.tbdesk.value igual a empty. O que eu falei para ele aqui? Eu falei o seguinte, olha, se o valor da caixa de turno for igual ao texto padrão, então limpa, né, coloca vazio na caixa de turno. Ou seja, toda vez que a pessoa clicar agora na caixinha, se ele tiver como texto padrão, ele vai limpar para ficar mais fácil da pessoa fazer a digitação dela. Isso fica bem legal ali no dia a dia para a pessoa trabalhar, tá bom? Só que quando ela sair, eu quero que ele verifique, será que está vazio ou não? Então para isso eu vou fazer o seguinte, olha, eu vim aqui em exit e vou criar um outro if muito parecido, porém invertido, né? Então como que eu faço isso? If mi.tb deskturno.value igual a empty, por isso que eu falei que ele é invertido. Then mi.tb deskturno.value vai ser igual a mdtp.tp turno, tá? Então você fez isso daqui, galera. O que ele vai fazer agora? Como que ele vai se comportar? Vamos mudar aqui, vamos acessar e aí vou vir aqui, olha. Cliquei, olha lá, pulou lá para cima. Saí, ele volta o texto. Desculpa. Ele volta o texto e some lá de cima. Cliquei de novo e agora escrevi primeiro turno, por exemplo. Saí, agora fica o texto aqui e fica lá em cima. Então a pessoa vai ter uma mecânica super bacana de trabalho, tá? Uma outra coisa, galera, que dá para você fazer também, que é super legal, é bem interessante, é o seguinte, tá? Quando você faz essas alterações aqui, olha, a gente usou um evento mouse move para colocar aquela etiqueta lá em cima. O que eu posso fazer aqui também, né? Eu também posso fazer isso com a text box para fazer um efeito legal. Quer ver? Olha, posso fazer isso daqui, ó. Vou vir na text box, vou vir aqui, olha, no evento mouse move da text box, tá? E aí você vai verificar qual que é o tamanho da fonte que você está utilizando normalmente, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, a fonte lá, ela está tamanho 8, ok? Então, toda vez que ele passar por cima, mi.tb deskturno.font.size ou até vou fazer mais bacana ainda, with mi.tb desk.value .font.size, ou seja, o tamanho da fonte vai ser igual a 10. Então ele vai aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Ponto bound. Opa. Ponto. Aí eu fazendo errado. Ponto font, ponto bound, desculpa. É igual a true, ok? And if. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou no meu multipágina. Eu tenho um MP aqui, olha, que é só de turno, tá? Que é o MP de funcionário, né? Na verdade. Quando ele fizer o mouse move, ele tá limpando o caption, aí beleza. Só que agora eu vou fazer outra coisa, olha.
withme.tb deskturno, ponto font, ponto size, eu posso até fazer melhor aqui, olha, ponto font, ponto size vai ser igual a 8, ponto bound vai ser igual a false. Até gostei mais assim, fica menos texto. End with. Vou até alterar lá embaixo também. Deixa eu voltar lá nele. TB Deskturno. Então, mouse move aqui. Vou colocar aqui um ponto font. E vou tirar esses daqui, porque não preciso deles. Tá? Então, percebe que a gente vai melhorando o código, tá, galera? Não tenham vergonha disso. Isso, inclusive, eu não me importo de gravar e mostrar para vocês que eu vou mudando de ideia aqui com relação ao jeito de codificar, uma estratégia com esse tipo. Por quê? É assim que funciona. Então, se algum programador fala para você que ele faz tudo do zero, sempre maravilhosamente bem, sem erro, ele está mentindo. A grande maioria dos programadores, inclusive é o que eu faço na prática, né? Aqui com vocês eu tento mostrar realmente, a gente monta o código uma vez, a gente gostou do código, você salva ele e depois vai reutilizando, porque isso ganha tempo para você. Tá? Então, por exemplo, esses códigos eu não costumo ficar fazendo eles o tempo todo, porque toma um tempão. Então, o que eu faço? Eu já tenho esses códigos prontos, eu só utilizo quando eu quero. Eu crio a minha própria biblioteca de códigos. Isso faz com que o meu trabalho fique muito mais fácil, muito mais simples. Faz sentido? Mas leve isso em consideração, tá? Então, no começo, às vezes é legal você ficar escrevendo e tudo mais, mas sempre testa, sempre verifica. Será que eu estou fazendo do melhor jeito? Se aconteceu o que aconteceu aqui agora, poxa, acabei de pensar no jeito melhor, volta, altera. Isso vai fazer você ganhar músculo, ganhar mais habilidade com a programação, tudo bem? E aí, galera, se você gosta desse tipo de estratégia, tá gostando desse tipo de conteúdo aqui, né? Então curte o nosso vídeo, inscreve no canal. Isso faz com que a gente cresça, isso faz a gente chegar para mais pessoas, né? Quanto mais engajamento a gente tem, mais a plataforma entende que o conteúdo que a gente está fazendo aqui é um conteúdo de valor e vai entregar para pessoas que têm interesses aí parecidos com os seus, que estão assistindo aqui com a gente, né? Justamente para a gente poder também chegar para mais pessoas e poder colaborar mais, tá? E se você quiser, vem para nossa mentoria, vem para o XDev, tá? Lá a gente faz você sair do zero de Excel até o Pro aí do VBA, tá? Então você pode ser iniciante máximo aí de Excel, não tem problema. A gente vai te desenvolver, a gente vai fazer acompanhamento, tem reunião direta comigo, tá? Então a gente faz reunião, só eu e você na reunião, justamente. É um tratamento muito VIP, tá? Muito VIP, com um valor super bacana, tá? Muito legal mesmo, tá? Então assim, bem diferenciado. E lá você vai aprender, além de Excel, além de VBA, mais um monte de coisa que vai te ajudar a faturar dinheiro com o Excel, tá? Então o XDev é feito para quem quer ganhar dinheiro com o Excel. Lucas, ganha quanto? Já vou te falar agora, tá? Se não me falha a memória, tá? A matrícula no XDev agora está sendo por 349 mensal, tá? Então, se não me falha a memória, esse é o valor que você vai pagar. Já vou te falar aqui agora, tá? Então, pode ser que eu esteja errando por alguns reais aí, tá? Porque eu tô falando aqui de memória, e minha memória é horrível, mas você vai pagar aí 349 ou um valor muito próximo disso, tá? E você consegue faturar aí com a gente, trabalhando numa estratégia bacana, se dedicando ali pelo menos 2 horas por dia, que é o que eu falo para quem está iniciando, não larga teu emprego, né? Então, no primeiro momento, seja consciente com relação a isso, mas enfim, você vai conseguir ali, pelo menos ali, coisa de R$50 por hora trabalhando com seus próprios projetos, tá? Pelo menos aí R$50 por hora dá para você conseguir fazer. Se você fizer aí 2 horas por dia, são 40 horas aí por mês. Se trabalhar só de segunda a quinta, 40 vezes 50 e faz as contas, você vai ter uma noção de quanto que você consegue faturar aí por mês, trabalhando mais ou menos umas 2 horas por dia, tá bom? Então, isso que é super bacana, tá, galera? Já tô deixando aqui bem claro para você não achar que isso te deixar rico do dia para noite nem nada do tipo, tá? Tem aluno que consegue chegar aí no que a gente sugere realmente de precificação, que é a faixa de 150 a 250 reais por hora de trabalho, que é inclusive o que a minha empresa cobra nos seus projetos, como esse que você está vendo aqui, tá? Então, pensa um pouquinho, dá uma olhada nesse projeto. Esse é um projeto que já foi vendido, é isso que eu vou te ensinar a vender, e pensa quanto que esse produto aqui valeria. Deixa aqui nos comentários quanto que você acha que essa planilha aqui custou e aí para os nossos clientes, só para eu ter uma noção se vocês têm aí ideia de quanto que esse serviço vale. E é um serviço, é uma habilidade que tem pouco no mercado, porque está muita gente indo para o no code, né? Então tem muita gente aprendendo e já indo direto para programação em bloco, um monte de coisa do tipo.
Tá? Não estou dizendo que isso seja ruim, não. Estou dizendo que isso abre uma janela, né? Isso abre ali um horizonte muito legal para você poder faturar, porque tem ainda muita gente querendo comprar ferramentas em Excel e VBA. Tudo bem? Bom, mais recado dado, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar essa estratégia para a gente ver como é que fica essa estratégia aqui de mouse move na Textbox, tá? Então, vou acessar aqui o sistema, vou rodar, vou voltar lá em funcionários. Então, quando eu passar aqui o meu mouse, ele só deu um erro aqui que eu digitei errado, deixa eu só consertar aqui, né? Eu fiz end if, na verdade seria end with, tá? Beleza. Vamos rodar. Então agora, toda vez que você passar o mouse, olha, ele vai mudar ali, fazendo um efeito bem bacana com relação ao preenchimento. E quando a pessoa vier aqui preencher, como por exemplo, turno ADM, por exemplo, tá? E ela sair, então agora, quando ela ficar com o mouse em cima, ele vai dar um zoom ali que fica bem legal ali para a pessoa. Tá? Então isso é uma característica bem interessante que às vezes você pode colocar para fazer essas textbox ficarem com uma cara mais profissional, mais interessante, tá? Mesma coisa você pode ter aqui também com relação aos labels e tudo mais. Eu não gosto muito de fazer aqui no label, porque senão fica muita coisa chamando a atenção ali ao mesmo tempo, eu acho isso um pouco exagerado. Mas também, da mesma estratégia que a gente fez aqui, você pode fazer nessas labels também, às vezes fica legal, tá? Agora a gente faz a mesma coisa aqui com relação aos outros itens, né? E boa parte do que a gente fez para a descrição também funciona aqui para todos os outros. Então, bora lá. Então a gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui o primeiro item, vamos lá no change, e aqui eu vou fazer quase que a mesma coisa que eu fiz lá no outro, tá? Então, with me.tb início do turno and with, e aí aqui eu vou fazer if.value é igual a mdtp.tp início, entrada, then and if. E aí nessa condição, né, então quer dizer que eu estou ali com um texto padrão, então ponto for color vai ser igual a mdcores.tp e nesse caso o mi.lb. E aí vou pegar ele aqui, né, justamente o lb início do turno ponto caption vai ser igual a empty, né, então deixa ele vazio. Else, caso contrário, ponto for color vai ser igual a mdcores ponto, e aí aqui eu vou usar o azul fonte e depois mi.lb início turno ponto caption vai ser igual a mdtp ponto tp entrada. Então ele vai fazer a mesma troca que a gente fez lá no outro. Outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui vai ser colocar o evento enter, né? Então na mesma estratégia que a gente fez também no anterior, né? Então if mi.tb início turno.value é igual a mdtp.tp entrada, then mi.tb início turno.value vai ser igual a empty, na mesma estratégia que a gente fez lá no outro. Mesma coisa a gente vai fazer aqui no evento exit. Então if mi.tb início turno ponto value igual a empty, then mi.tb início turno ponto value vai ser igual a mdtp.tp entrada. Beleza, então ele vai fazer aqui a entrada, vai fazer a saída, vamos fazer o mouse move agora. Então mouse move with me ponto tb início turno ponto font and with, e aí aqui a gente vai fazer a mesma questão que a gente fez lá no outro. Então ponto size vai ser igual a 10 e ponto bound vai ser igual a true. Fez isso, a gente vai ter que adicionar essa estratégia aqui também na nossa multipágina, tá? Que é o MP func aqui, do mesmo jeito que a gente fez para esse daqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso daqui, você pode colar, eu tenho 5 caixinhas ali, então eu vou colar 5 vezes, já vou deixar pronto, tá? Então tem 4, 5, agora é só trocar o nome da caixinha aqui, olha. Então, ponto .tb, então eu já fiz ali o desk, fim almoço, já vou deixar todos prontos aqui porque são todos iguais, tá? Assim a gente não tem que voltar aqui depois. Ponto .tb, fim turno, ponto .tb, início almoço e ponto .tb, início turno.
Beleza, assim eles vão ficar já todos certinhos. Se você rodar, vier pra cá, ele já vai aparecer os dois do mesmo jeito ali pra você, tá? Então ele já vai dar uma cara bem bacana ali e com o dinamismo de você ter esse zoom, digamos assim, no texto, que fica bacana muitas vezes, tá? Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer, né, é colocar aqui agora o preenchimento dessa caixinha no formato que você precisa. Por quê? Esse formato ele tem que ser no formato de hora, senão ele vai dar problema, né? Então a pessoa tem que escrever e ele vai ficar no formato de hora. Para a gente poder fazer isso, eu vou fazer um controle com relação ao preenchimento que a pessoa está fazendo, tá? Então eu vou criar para essa caixinha, além de todos os controles que já fez, mais dois, que vai ser o KeyPress, que vai permitir ali os caracteres corretos e da forma correta, e também o evento Keydown, que vai servir para eu poder limpar um horário que já existe de forma mais rápida, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vou começar pelo Keydown, que é mais fácil. Então eu vou vir aqui na caixinha, vou criar aqui também o evento Keydown, tá? E aí aqui o Keydown ele serve para coletar o código da tecla do teclado que foi pressionada no momento que a pessoa fez alguma alteração ali ou apertou algum botão do seu teclado, tá? Então, e aqui a gente vai usar para pegar justamente o botão delete, tá? Então, com o delete a gente pode entender que ele é o código 46, tá? Então, o keycode ele funciona, tá? Esse keycode que você vê aqui é uma variável que faz parte do evento Keydown, tá? Então ele faz parte do evento Keydown, ele precisa dessa variável para funcionar, e toda vez que você gera um Keydown, ele vai gerar um keycode que é justamente esse código da tecla. O código da tecla delete é um código que eu uso com muita frequência, então eu lembro que ele é o 46, tá? Se você não sabe, você pode fazer isso aqui, ó, message box, keycode, e vai lá, roda o código. Aí você vai lá na caixinha onde você colocou aquela message box, tá? No meu caso foi essa daqui, e aí você dá um delete, ou aperta a tecla que você quiser, né? Que você quiser verificar. E ele vai aparecer aqui na message box o código dessa caixinha. É um dos jeitos mais fáceis que vocês têm para fazer isso. Não, você pode pesquisar isso na internet também, tem um monte de lugar com lista, com todos os códigos, tá? Mas para ser bem sincero, quando eu preciso, normalmente eu trabalho com backspace, que é o 8, ou o delete, que é o 46, e alguns outros aí, enter, coisa do tipo. Mas quando eu quero fugir um pouco disso, quero fazer uma coisa diferente, o que eu faço é usar essa estratégia do Message Box para me mostrar qual é o código, se eu precisar ficar pesquisando, eu acho mais rápido, tá? Mas enfim, então agora que eu sei que é 46, eu posso vir para cá, justamente ali onde eu acabei de criar esse Message Box Keycode. Agora eu vou verificar se a pessoa apertou o 46, ou seja, se a pessoa apertou delete. Então if keycode é igual a 46, then and if. E aqui eu vou falar que mi.tb início turno ponto valor vai ser igual a justamente empty, tá? Então ele vai limpar essa caixinha ali pra gente. Depois que ele fez isso, eu vou fazer também o keycode igual a 0. Isso aqui serve para zerar o delete. Por quê? E aqui eu já fiz a nova função que eu quero para o delete. Então eu não quero que ele fique apertando o delete de novo, tá? Então desse jeito você vai desligar o delete, você deu uma nova função para ele. E aí depois disso, o que isso vai fazer, né? Então se a pessoa rodar aqui agora, ela vier aqui e preencher o que ela quiser, né? Então ela pode escrever o que ela quiser, apertou delete, vai limpar todo o campo de uma vez só, tá? Então para a pessoa não precisar ficar apagando um por um. Agora, se a pessoa quiser apagar um por um, ela pode usar o backspace e ali vai funcionar também completamente, tá? Então para você ter uma mecânica que fica mais interessante no dia a dia, tá bom? Beleza, depois disso a gente precisa controlar, porque a pessoa, já que é uma caixa de hora, ela não deveria poder fazer esse preenchimento de qualquer coisa, ou de texto. Para controlar isso a gente vai usar o KeyPress, tá? Então cuidado para não confundir keydown, ou keycode com o KeyPress, tá? Os dois são diferentes. Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar então o KeyPress. Nele você também tem um código, que é o código KeyASCII, tá? Qual que é a diferença do KeyASCII do KeyPress para o KeyCode do Keydown, tá? O KeyASCII ele pega o código do símbolo que você está escrevendo. Como assim? Se você apertar, por exemplo, a tecla A, ele vai pegar um código KeyCode, que é código daquele botão, né, daquela tecla, e um código KeyASCII, que é o código daquele símbolo A. Essa é a diferença dos dois. O KeyPress ele só pega código daquilo que tem símbolo. Então, por exemplo, o delete ele não consegue pegar, porque o delete ele não tem o símbolo dele.
tá? Mesma coisa, ele também não pega o backspace e algumas outras teclas por conta disso, ok? Então a diferença principal dos dois é isso, tá? Então o Kiosk vai ser o código que eu quero controlar. E a primeira coisa que eu quero fazer é impedir que a pessoa faça o preenchimento de texto. Eu quero que a pessoa só possa preencher número. Para isso, se você não souber os códigos Kiosk, você também pode usar aquela estratégia do Message Box que eu acabei de fazer. Se não, você pode pegar uma tabela ASCII e lá você vai ter todos os códigos. É por isso que ele chama de Kiosk, porque ele usa a tabela ASCII como referência, tá? Agora, se não, você pode fazer isso aqui, olha. If, posso até fazer um pouco mais bacana, ó. With me.tb início turno and with, tá? Então, dando foco na própria caixinha, if Kiosk for menor que 48 or Kiosk for maior que 57, then, e aí vou até jogar aqui para baixo, Kiosk é igual a 0, exit sub. Deixa eu só escrever certo aqui, vou escrever o contrário. Beleza, exit sub, e aí, and if. Então, o que ele vai fazer? O que esse Kiosk menor do que 48, Kiosk maior do que 57? 48 é o código do dígito 0, tá? 57 é o código do dígito 9. Então, quando eu falo que ele não pode ser menor do que 48 nem maior do que 57, quer dizer que ele vai só aceitar agora números, tá? Então, ele não aceita qualquer outra tecla que a pessoa tentar pressionar. Então, ele só vai deixar a pessoa escrever número ali dentro. Isso fica legal pra gente, tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui é fazer com que ele tenha um controle interessante de preenchimento, porque agora a pessoa não consegue mais colocar os dois pontos ali da hora, tá? Então, para fazer isso, eu vou utilizar a estratégia também de monitorar a posição em que ele está, né? Então, pelo lens da própria caixinha. O lens, ele pega justamente o comprimento, o número de caracteres que existem na própria caixa. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, select case, para não precisar fazer um monte de ifs, tá? Select case ponto lens, ponto até text lens, comprimento do texto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Já vou deixar aqui também um end select. E aqui no meio eu vou escrever as possibilidades que eu tenho. Então, select case é como se fosse um monte de if um dentro do outro. E aí você pode criar uma lógica inteira para cada possibilidade que você precisar. No nosso caso aqui é mais simples. Eu vou colocar assim, olha, case is igual a 0, né? Então, caso ele não tenha ainda nenhum dígito, quer dizer que eu estou digitando o primeiro. E no primeiro dígito de hora, né? Então, se eu for trabalhar ali com o formato de 0 até 2359, né? Então, o que ele vai fazer? Ele pode, no primeiro dígito, ter o número 0, número 1 e o número 2. Não pode ter o número 3 porque não existe ali hora com 30, né? Então, para controlar isso, eu vou fazer o seguinte. If Kiosk for maior do que o que? 48 é o número 0. Eu quero que ele chegue até o 2. Então, se for maior que 48, 49, 50, then Kiosk igual a 0. Ou seja, a partir de agora, no primeiro dígito, a pessoa só pode digitar 0, 1 ou 2. Não pode digitar número maior que isso, não pode digitar letra, nem nenhum outro símbolo. Aí depois eu vou fazer o seguinte, ó. Case is igual a 1. Né? Então, o que acontece com o case 1? Case 1 ele tem um comportamento diferente. Ele depende do primeiro caractere. Por quê? Se o primeiro caractere, né, for igual a 2, então ele só pode ir até 23. Ele não pode ir até 24, 25, 26 e assim por diante. Agora, se for 0 ou 1, daí ele pode ir qualquer número. Então, o que eu vou fazer aqui? If ponto right, ou melhor, ponto valor é igual a 2. Aí eu vou colocar dentro de aspas porque ele está dentro de uma text box, então ele é um texto, né? Então, se o valor for igual a 2, ou seja, se a pessoa digitou no primeiro caractere, número 2, e no segundo, ao mesmo tempo, and Kiosk é maior do que 3, então se ele for maior do que 51, then, ou seja, se a pessoa está tentando digitar 24, 25 ou um número maior, then Kiosk, e até eu posso fazer até na mesma linha, vai ficar até mais agradável, igual a 0 também, tá? Então, dessa forma, Kiosk. Dessa forma,
ele vai já ficar certinho, não deixa a pessoa também errar no segundo dígito. Quando ele for digitar o terceiro dígito, esse pode ir até 5, né? Então, porque quando ele bater 5, ele não pode nunca virar 6, porque quando ele virar 6, ele teria que ter colocado um outro horário, tá? Então, o que eu vou fazer? Case is igual a 2, e aí esse if ficou um pouquinho maior, né? Então, if, ponto, ou melhor, que ASCII for maior do que, então, 51 é o número 3, número 4 é o 52, número 5 é o 53, tá? Então, se ele for maior do que 53, né, nesse caso, ele vai também deixar vazio, tá? Então, só que agora eu vou fazer assim, olha, then, vou jogar ele aqui embaixo porque vai ter um else ali dentro, tá? Então, nesse caso, ele vai pegar ali, se for maior que 53, então, que ASCII igual a 0, simplesmente desliga o teclado da pessoa, caso contrário, né, else, então ele tem que colocar os 2 pontos, porque eu impedi que a pessoa colocasse. Então, ponto value vai ser igual a ponto value e comercial 2 pontos dentro de aspas. Assim ele vai colocar sozinho os 2 pontos para a pessoa, tá? E aí o último dígito, ele é mais tranquilo, porque esse último dígito, ele é aberto. A pessoa pode colocar quantos caracteres, ou melhor, o caractere que ela quiser. Então, eu não preciso me preocupar com ele. Então, e aí eu já tenho ali o end select que eu já tinha deixado antes. Ótimo. Então aqui ele já vai fazer toda a verificação para mim, preenchendo o formato de dado. Vamos rodar. Então sempre vai testando tudo que você está fazendo, fica mais fácil se tiver algum bug, tá? Então acessei, se eu tentar texto ele não deixa, se eu tentar 5, 4, 3, 2 ele deixa. Aí 25 não deixa, 24 não deixa, 23 ele deixa. 6 ele não deixa, 5 ele deixa e 59 tá bom. Então eu consigo colocar 23 e 59, por exemplo, e eu também consigo colocar aqui, por exemplo, 19 e 59. Então ele funciona ali perfeitamente com o padrão ali que a gente pediu, sem nenhum problema, beleza? Então isso fica bem bacana, deixa uma mecânica interessante para o seu projeto. Ainda tem um bug aqui, que é o seguinte, a pessoa pode colocar, como eu pus agora, 19h59, né? Eu quero colocar aqui 20 horas, entra um turno, por exemplo. Só que ela pode continuar digitando números, e isso não é legal, tá? Então, o formato de números que eu quero ter aqui, olha, é sempre com 5 dígitos, tá? Então, 2 para hora, 2 para minutos e o 2 pontos, sempre 5 dígitos. Vou controlar isso também. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui na caixinha, já vou selecionar as 4, porque as 4 têm o mesmo comportamento. Vou vir aqui no F4, vem aqui em categorizado, fica mais fácil. Aí você vai procurar aqui, olha, max length. Isso aqui é a quantidade total de caracteres que pode ter nessa caixinha. Vai colocar aqui o número 5, porque eu quero que ela só possa ter 5 caracteres. Então agora, se você voltar e rodar aqui, você vai perceber que você consegue preencher, por exemplo, 20 horas, mas você não, quando chega aqui ele não deixa mais escrever mais nada. Então não consigo mais escrever errado. É muito difícil você conseguir criar um horário aqui que eu pelo menos não consigo pensar numa forma que a pessoa poderia criar um horário que não existe aqui, tá? Então, porque você controlou ele completamente. Aí a mesma coisa agora a gente vai fazer para as outras caixinhas, tá? Então a gente vai construir essas outras caixinhas de forma que ela tenha ali a mesma estratégia, tá bem? Vamos fazer isso de uma forma mais simples, tá? Então, para fazer isso de uma forma mais simples, você pode vir aqui na caixinha que você acabou de fazer, vai selecionar aqui, olha, desde o TB início turno change e vai pegar todos os eventos que você criou para essa caixinha, tá? Então aqui vem até o mouse move aqui no final, olha. Copiei e aí agora você vai abrir a próxima caixinha ali de trabalho, que vai ser essa daqui, olha. Então essa caixinha aqui, e aí nessa caixinha aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, ele vai aparecer aqui, olha, início almoço change, eu vou vir aqui embaixo e vou colar. Colei, ó, percebe que até o cursor, ele, para te ajudar a não se perder quando você cola, o cursor ele fica aqui no último end sub. Aí você vai selecionar aqui de novo o que você acabou de colar até aqui o começo. Aí o que você vai fazer? Ctrl L, substituir. Aí toda vez que aparecer TB, início, turno, você vai trocar por TB, início, almoço. Tá? Então, dessa forma ele vai alterar todas as vezes que alterou a caixinha já de uma vez só. 14 vezes ele achou ali pra gente. Ok, beleza. Outra coisa que você tem que trocar é o TP, porque o TP é diferente, tá? Então, se você quiser lembrar, você pode até vir aqui, olha, Ctrl R, pode vir aqui em MDTP, você vai ver, olha, que agora, o que ele vai fazer, olha, ele vai pegar tudo que era TP entrada,
né? Então posso até escrever aqui se você quiser. Ó. TP entrada vai virar TP almoço. Tá? Então desse jeito ele já vai ficar ali certinho para você também. Almoço. Tá? Beleza, fez isso. Vamos voltar lá na nossa caixinha. Então ele está aqui, olha, no evento change dele. Tá? Tá aqui no início almoço, beleza, vai selecionar aqui todos eles. Até aqui. E aí, só marcar aqui texto selecionado, substituir todas também, trocou 4 vezes ali pra gente. Vem aqui em cima e apaga esse daqui que ficou. Beleza, assim ele vai funcionar certinho pra você. Vamos rodar para testar, se rodou tudo certo. Opa. Ponto .tb. Ah, tá, eu digitei errado ali no... deixa eu dar um Ctrl Z aqui rapidinho. Pronto, ele voltou aqui, Ctrl L, substituir, porque eu coloquei TB almoço, é TP almoço. E aqui eu estou trocando o TP entrada por TP almoço. Agora sim. Beleza, salvei o código, apaguei esse daqui que eu não preciso dele, e F5 para rodar. Então veio para cá. O ovinho ele já está ali cinzinha, já está certinho. Aqui, olha, esqueci de mudar um, ó. Ele está mudando o LB aqui de cima. Tem que mudar esse LB aqui de baixo. Vamos acertar isso também. Por isso sempre confere. Eu vou vir aqui em cima, eu vou selecionar aqui mais uma vez, tá? Todos os início almoço. Beleza? Então, toda vez que ele encontrar, né, LB início turno, ele vai trocar por, se você quiser relembrar, tá aqui, olha, LB início almoço. Cadê ele aqui? LB início almoço. É esse nome que ele tem que trocar aqui, olha. Então, substituir por LB início almoço. Então, dessa forma ele vai ficar certinho aqui já para você, tá? Beleza? Vamos substituir dentro do texto selecionado. Tocou 2 vezes. E agora vamos rodar de novo. Então, selecionou. Agora sim, olha, pausa para refeição. E aí a pessoa não consegue fazer texto, consegue colocar aqui, por exemplo, meio-dia, não consegue escrever mais. Então, bacana de você fazer essa copy e cola, que você não precisa ficar reescrevendo todos aqueles eventos toda vez, né? Mesma coisa eu vou fazer para os outros dois. Tá? Então, vou pegar aqui o próximo, tá? Que vai ser ali o retorno do almoço. Vou colar. Então eu já estava copiado, né, aquele texto anterior. Eu só colei ele aqui de novo. Ctrl L. E agora é só fazer as mesmas 3 substituições. Tá? Então ela até fica aqui para você como um lembrete. Tá? Então, por exemplo, eu vou trocar agora o TP toda vez, né, que tiver TB e deixa eu ver, TB início turno vai virar agora TB fim almoço. Vai substituir todas dentro do texto selecionado. Ótimo, 14 vezes, certinho. Outra coisa, TP entrada vai virar TP retorno. Substituir. Depois, por último, LB início turno vai virar LB fim almoço. Substitui. 2 vezes, perfeito. Para fazer a mesma coisa para outra. Que é início almoço agora. Tá tudo certo aqui. Vamos fazer agora início almoço. E aí, então início almoço já foi, vai ser o fim turno, na verdade. Beleza. Então aqui na fim turno a mesma estratégia aqui também. Então vou selecionar, vou dar lá o Ctrl L, vou vir aqui substituir, vou trocar aqui então TB início turno vai virar TB fim turno. Onde está TP
entrada vira TP saída e LB início turno vira LB fim turno. Substitui também. Beleza. E aí agora é só apagar isso daqui que sobrou. Salvo o código e vamos rodar para ver se passou algum bugzinho, se tem alguma coisa de errado. Então, já vai ficar aqui todos com a cara correta. Eu estou passando o mouse e todos eles estão funcionando corretamente. Esse daqui eu já testei, vou testar aqui agora de baixo. Então, quando eu seleciono, ele está vindo realmente o texto aqui certinho. Então, essa parte também ficou certa. Vou tentar preencher texto, não consegue. Vou tentar colocar aqui meio-dia, por exemplo. Meio-dia, meio-dia. Então, percebe que ele está preenchendo ali corretamente também o formato ali de horário sem problema nenhum. Tá? Então, até aí, sem problemas, ele vai funcionar ali tranquilamente para você. Tudo bem? O que a gente vai fazer, galera, na nossa próxima aula, tá? Então aqui a gente fez bastante coisa, estruturamos todas essas caixinhas, fizemos tudo ficar interessante aqui como trabalho. Na próxima aula a gente vai trabalhar aqui com o cadastro, tá? Então a gente vai trabalhar com esse botãozinho aqui de cadastro, justamente para você poder começar a enviar esses turnos lá para o Excel e depois a gente fazer aqui a alimentação dessa list box aqui com todos esses turnos. Tudo bem? Bom, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.